Eu cumprimento a todos os irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa jornada bíblica, nossa jornada aqui pela fé, nossa caminhada em conhecer o nosso Deus. No capítulo 16 do livro de Josué, estamos vendo todas as conquistas, de Josué, todas as conquistas do nosso Deus para o seu povo. As terras distribuídas aos filhos de José começavam a oriente do Jordão, próximas a Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. Em seguida partia de Betel em direção à luz, se dirigiam para o território dos Arquitas em Atarote. Desciam para o oeste até chegar à região dos Jafletistas, chegando até a fronteira de Ebete-Oron Baixa e prosseguindo até Gézer. Findavam no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, ganharam a sua herança. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo seus clãs, a fronteira da sua propriedade ia de Atarote Adar a leste até Bet-Oron Alta. Depois, os limites da sua herança prosseguiam até o mar Mediterrâneo. De Miqumetá ao norte, faziam uma curva para o leste até Taanat-Siló. E, atravessando essa cidade, iam até Janoá, a leste. Em seguida desciam de Janoa para Atarote e Naarate, aproximando-se bastante de Jericó e terminavam no Rio Jordão. De Tapuã, os limites seguiam em direção oeste até a torrente de Canaã e terminavam no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras outorgadas às famílias das tribos de Efraim e se tornaram a propriedade delas. A tribo de Efraim também ganhou alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras das tribos de Manassés. Entretanto, os cananeus que viviam em Gézer não foram expulsos e eles continuam vivendo no meio dos efraimitas até esses nossos dias. Contudo, são obrigados a trabalhar como escravos. Queridos, a vida do cristão, ela tem que ser regida pelos interesses do reino do céu. Só que quando passa a ser regida por interesses pessoais, as coisas começam a desabar. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina toda a escuridão desse mundo. É a bússola para que todo ser humano saiba por onde andar. E sem isso, o ser humano vai ficar perdido, tateando no escuro, e ele vai ser levado por toda sorte de ventos que soprarem. Quando a palavra do autor da vida não é a única regra de fé, as inclinações do homem vão com certeza resultar em muitas complicações. A natureza pecaminosa, ela deixa o homem suscetível e frágil demais. A única forma de lidar com essa natureza e de ficar em segurança é sufocando. A única forma de lidar com essa natureza é sufocando ela. E a gente faz isso com o poder da vontade de Deus. Porque este poder gera atitudes que levam a uma vida de vitórias reais. As vitórias que são geradas, que são conquistadas por pessoas que
que são regidas pelos seus próprios interesses, elas são vitórias momentâneas e elas trazem muitas ilusões e muitos desgostos, muitas desilusões e muitos desgostos, desculpa. Aqui nesse capítulo, os filhos de José, Manassés e Efraim alcançaram a sua herança na terra de Canaã, né? Só que, analisando os detalhes, a gente vai ver que tem encrenca aí. No início, aqui nos versículos 1 até o 4, está o relatório das fronteiras dos filhos de José na terra prometida, né? Dos versículos 5 até o 9, nós vamos ver a descrição dos territórios e das cidades que ficam como herança para Efraim. E no versículo 10 está a exposição da falha da tribo de Efraim. A ordem de não se misturar foi descumprida. Efraim não expulsou os cananeus. Nós precisamos, queridos, nós precisamos de verdade aprender que os olhos do ser humano não podem ver tudo o que Deus vê. Qualquer decisão tomada sem a orientação de Deus traz consequências sérias. É só uma questão de tempo. Desobedecer às regras estabelecidas pelo Criador é abrir mão das promessas, é abrir mão da vitória, é abrir brechas para o diabo agir. Nós não podemos nunca facilitar para o diabo, queridos. Para nós vivermos as promessas de Deus, nós precisamos nunca abrir mão das orientações que foram dadas por Ele. Qualquer passo sem Deus é o suficiente para o inimigo fazer uma grande festa na nossa casa. Vamos lembrar que lá em Deuteronômio 7, se não me falha a memória, está escrito que o fracasso em erradicar a população original de Canaã teria sérias consequências para o povo de Deus, lembram? Pois então. Bom, no capítulo 15, Judá não expulsou os inimigos do seu território e os jebuseus habitaram entre eles e no capítulo 16, Efraim fez a mesma coisa e os cananeus ficaram habitando entre eles. O que diz em Deuteronômio, é que praticar apenas uma parte das orientações do Criador é a fórmula do fracasso, lembram? E isso vai sempre resultar em tristeza, em frustração, em angústia. Nós precisamos saber que o reino não existe, que no reino de Deus não existe sucesso ou fracasso parcial. Não existe fracasso parcial e não existe sucesso parcial, entendeu isso? O sucesso com Deus é total e o fracasso sem Deus também é total. O problema lá no capítulo, aqui nesse capítulo, foi permitir que os inimigos viessem quando Deus mandou eliminar todos. Eles não podiam ter vivido, lembram? Deus mandou eliminar todos os inimigos. Eles permitiram que eles viessem, que eles vivessem no meio deles. Esse foi o grande problema. Queridos, permitir pequenos pecados é correr riscos muito grandes, acreditem. Aparentes pequenos pecadinhos são riscos imensos. É sinal de perigo. Não tem como servir a Deus dando espaço para inimigos de Deus na nossa vida. As justificativas que a gente acha que tentam acalmar a consciência, por mais lógica que pareça, vão contra os planos de Deus para nós.
E é por causa disso, queridos, que elas vão resultar em prejuízo, com certeza. Todas as justificativas que nós pudermos achar para acalmar nossa consciência, indo contra a vontade de Deus, elas vão resultar em grandes prejuízos, acreditem. Quando nós sentimos, desejamos ou concordamos com as coisas que afetam o nosso relacionamento com Deus, as nossas crenças começam a ser abaladas e a fé começa a ser adulterada. E isso, queridos, vai resultar em atitudes que geram muito sofrimento. Jesus morreu e ressuscitou, nos deu vitória total sobre o pecado. Nós não podemos de jeito nenhum nos conformar com o sucesso parcial nas nossas batalhas travadas contra a nossa natureza carnal. De forma nenhuma, queridos. Nós não podemos de forma nenhuma nos conformar com o sucesso parcial das nossas batalhas travadas contra a nossa natureza carnal. Nós precisamos realmente combater a nossa natureza carnal com todas as nossas forças, com todas as armas que o Senhor nos deu, com toda a nossa fé, com todo o nosso conhecimento da palavra de Deus, com toda a oração e com toda a obediência às orientações de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.